Você não é apenas vencedor. Amém? Você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus por essa oportunidade que estamos concedendo nessa noite. De estarmos aqui com essa oportunidade. Eu digo sempre que é uma oportunidade cada vez que temos de anunciar o Evangelho de Cristo. Amados irmãos, outrora nós vivíamos pelas esquinas pregando que as pessoas se libertassem do pecado, pregando anunciando a vida de Jesus. Vivíamos pelas esquinas chamando as pessoas de pecadores. Não é assim, irmão Dedé? O pastor Dedé que fez muito isso. Irmão Luiz, que é outro pastor também que saiu do sistema, também deve ter feito muito isso e incentivado as pessoas a fazerem. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas graças a Deus o Senhor abriu nossos olhos. Amém, igreja? Amém. Nós não precisamos mais anunciar. Hoje a nossa tarefa é levar o Evangelho para que mais pessoas venham sair do engano. É verdade ou não é, igreja? Quantas pessoas, irmãos, ainda vivem enganadas? E muitas delas vivem enganando as pessoas, mas não é por maldade. Irmão, por favor, vá adiantando aí Deuteronômio aí. Eu vou falar a respeito do apóstolo Paulo. Não é bem do apóstolo Paulo, mas dizer que ele é o apóstolo dos gentios. Mas para que eu possa falar que nós somos, nos alimentamos a maior parte do nosso tempo nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, verdade ou não, igreja? Porque nessas 14 cartas tem o evangelho genuíno para a igreja gentílica, que somos nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas é necessário, eu vejo muitos pregadores aí anunciando o Evangelho, e eles dizem o seguinte, eles dizem, olha, irmão, você sabia que você não é mais pecador? Aí a pessoa já se ofende. Irmão, lá em João, capítulo 8, diz que nós somos pecadores, né? E aquele que disser que não tem pecado, atira a primeira pedra. Perdão. É mentiroso. Então assim, estou confundindo as histórias de Maria Madalena. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Por que eu estou indo lá para a antiga aliança? Porque tem que ter um princípio, para você entender do que eu vou falar, é necessário que você tenha um início, para poder você compreender direitinho. Eu disse que o apóstolo Paulo é um apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Moisés, louvado seja o Senhor, ele foi o libertador do povo de Deus. Deus escolheu Moisés como libertador do povo hebreu, o israelita, o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Não está chegando, Não, sim, amém. É isso aí. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Então vamos ver para quem que foi. Volta para o 12, 10, 12. Olha o que diz aqui, para você entender. Primeiro, que os gentios, que somos nós, a lei e os mandamentos não foram elaborados para nós. Não, a caixa está parada aí, Está baixo, o volume é aqui em cima, infelizmente. Tem que subir nelas aí. Olha só o que disse Deus. Moisés trouxe louvado seja o Senhor, essa tarefa para os israelitas. Olha o que disse a palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temais o Senhor teu Deus, que andeis em todos os seus caminhos, e o ameis, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Isso aqui Moisés escreveu para a igreja de hoje, a nós, gentios. Está escrito bem claro lá, irmãos. Olha, ó
Israel, quem é israelita aqui? Tem algum que nasceu em Israel? Você sabe que para você ser judeu, você tinha que nascer lá. É verdade ou não é, igreja? Então, isso aqui estava sendo direcionado a um povo. E era o povo de Israel, que eles não poderiam deixar de observar, e não só observar, mas viver os mandamentos do Senhor, e não poderia de maneira alguma se ausentar dos caminhos do Senhor. Tiago, eles estavam aumentados, tem um volume aí, irmão, não é o de cima não. Louvado seja o Senhor. Aleluia, está baixo aí o volume. Então, essa carta não foi direcionada para nós, porque nós não somos israelitas. É verdade isso ou não, igreja? Foi direcionada para Israel. Nós somos brasileiros. Isso é uma confusão tão grande, gera uma confusão tão grande na mente das pessoas, porque elas querem obedecer algo que não foi escrito para elas. Vocês estão entendendo, igreja? Aqui, essa mensagem estava sendo divulgada para Israel. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas sagradas, quem estava lá no pé do monte eram os hebreus, os judeus, Israel. Amém? Não eram os gentios. Louvado seja o Senhor. Põe o 12 agora, o 13, irmão. Deuteronômio capítulo 10, 13. Olha só. Que guardeis os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Para quem era que ele estava escrevendo essa mensagem? Mandando para Israel, que é a continuação do versículo 12. Amém, igreja do Senhor? Era a continuação do versículo 12. Louvado seja o Senhor. Agora, amados irmãos, põe aí, por favor, Deuteronômio capítulo 31, versículo 11. Para você entender, aqui eram os mandamentos. E agora ele vai falar da lei. Capítulo 31, versículo 11. Diz assim: quando todo Brasil, é ou não é, igreja? Quando todo o Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, o que acontece? Tereis esta lei diante de todo o Brasil, de todo Israel, para todos ouvirem. Amém, igreja? Então logo se vê que isso aqui também não é para nós. Amém? Não é para nós. Você sabe que nem para eles hoje isso aí serve mais? E tudo já foi consumado, é verdade ou não é, igreja? Você que nos acompanha aí pelo Facebook, guarda no teu coração, preste atenção no que está escrito aí. Põe para mim, por favor, irmão, Romanos capítulo 2, versículo 14, que agora nós vamos falar do Evangelho. Romanos capítulo 2, verso 14. Por quê? Quando os gentios que não têm lei, o gentio tem lei, igreja? Os gentios eram os israelitas? Os americanos, os brasileiros, os portugueses. Amém? Isso aqui é para nós. Quando os gentios que não têm lei, quando fazem por natureza as coisas da lei, por quê? Os gentios, irmãos, sempre foram meio metidos. A gente tira pelos dias de hoje, né? Eles querem ser judeu à força, irmão. Eles querem obedecer a algo, a palavra de Deus diz, Israel, ele quer obedecer como se fosse israelita. E quando você vai falar para um deles, ele diz assim: irmão, mas aí você está pegando o pé da letra. Não, eu estou pegando o pé da letra, eu estou falando o que está escrito.
Se dissesse aqui que os gentios tinham a lei, irmão, se eu seria leviano e dizer que não tem, é verdade ou não é? Mas olha o que diz, porque quando os gentios que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. Você sabe que quando as pessoas tentam praticar algo que não foi deles, eles mesmos se fazem lei, eles mesmos criam as leis dele. Amém? Não tem valor de nada, não tem valor, mas eles criam a si mesmo, louvado seja o Senhor. Então nós, aí para nós não tinha lei, né? Louvado seja o nome do Senhor. E alguém pode dizer, mas naquela época não tinha gentil. Tinha sim. Naquela época, na época de Moisés, havia o gentil. Você sabe que os gentios eram teimosos. Eles eram inimigos de Deus. Amém? Então, eles queriam combater os judeus até. Se você ler Ezequiel falando de gentil, eles o tempo todo querendo perseguir os judeus por sua vez querendo perseguir eles, e eram inimigos uns dos outros. Louvado seja o Senhor. E nós vamos ver como. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Ezequiel 39, versículo 7. Olha aí, irmãos. Está dando para vocês enxergar bem, irmãos? Amém? Olha o que acontece. E farei conhecido o meu santo nome. Quem está falando? Deus. No meio do meu povo. Que era o povo de Deus? Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que sou o Senhor, o Santo de onde? Porque é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. E ainda eu quero trazer para os irmãos aqui, bota aí Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 4 ao 8. Para a gente ver aqui. Paulo, ele vai narrar nessa narrativa dele aos Filipenses, que era a igreja gentílica, quem era ele quando era Saulo de Tarso. Aí ele diz, olha, Filipenses capítulo 4, versículo 8, louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Irmã, do 4, Filipenses 3. Filipenses 3, do 4 ao 8. Filipenses capítulo 3. Presta muito bem, capítulo 3, versículo 4. Olha só. Se bem que eu poderia até confiar na carne, disse Paulo. Ele falando dele. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Amém? Continua 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quem está dizendo é ele. Amém? Continua. Quanto ao zelo, perseguia quem, irmão? Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Realmente, Saulo era irrepreensível, era um cara que em nome da religião dele, que era o judaísmo que ele defendia com unhas e dentes. Ele não media esforço, se fosse para perseguir, se fosse para prender, ele não media esforço não, né? Porque para ele o que prevalecia era justamente a sua própria religião, até mesmo porque ele, um cara muito conhecedor, né? A gente sabe que Saulo era uma pessoa muito altiva, né? E ele, porém, não baixava a cabeça para ninguém. Saulo de Tarso, né? Era como se diz hoje, era o bambambam da religião judaica. Saulo de Tarso, fariseu, como ele mesmo disse,
Fariseus eram aqueles que interpretavam a lei, que levava a lei. Será que ele tinha um grau avançado? Ele pegava os pergaminhos, lia, interpretava e levava para os anciões e os mestres da igreja. Vocês estão entendendo? Esse era o papel de Saulo. Ele era uma pessoa muito avançada quanto ao conhecimento. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Todo o conhecimento que ele tinha a respeito da lei de Moisés, tudo que ele sabia a respeito da lei de Moisés. Olha o que ele disse: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Vou dar continuidade ao assunto. Então ele disse: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas. Que todas as coisas? Toda a excelência do conhecimento da lei de Moisés. Tudo que ele tinha aprendido com um dos maiores professores da atualidade, chamado Gamaliel. Amém? Era um dos maiores professores da época. E Paulo foi instruído por Gamaliel. E ele disse que, na verdade, tem também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando ele está se referindo a Cristo Jesus, ele está falando do que viveu 33 anos ou do que vive eternamente? Eternamente, que ressuscitou. Amém? Está falando daquele que ressuscitou. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Todas estas coisas que ele está falando, era todo o conhecimento que ele tinha, toda a sabedoria, que não passava de conhecimentos e sabedorias de homens. Ele mesmo vai falar aos Colossenses. Ele vai falar que essas coisas que os homens procuram defender com unhas e dentes, não passa de coisas perecíveis, que se acabam com o tempo. Ele vai dizer aos Colossos por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Estas coisas, e elas consideram como refúgio, outra palavra, para que possa ganhar a Cristo. Então, enquanto você estiver defendendo a bandeira de Moisés, defendendo a bandeira de Jacó, defendendo Ezequiel, defendendo toda a lei, resumindo a história, enquanto você estiver defendendo, para você isso aqui não dá, você não vai ganhar a Cristo. Essa é a realidade. Porque enquanto você misturar uma coisa com uma outra, irmão, você não vai crescer espiritualmente, não vai sair as escamas dos teus olhos. Amém? Você que me assiste através da rede social, louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje as plataformas digitais são muito importantes. Porque através das redes sociais, aqui tem o que? Eu acho que tem mais de 50 pessoas que tem, eu coloquei 48 cadeiras, tem mais de 50 pessoas reunidas nesse espaço. Mas aqui através dessa plataforma digital, são centenas, talvez milhares de pessoas. Só em Natal? Só no Brasil? Não, no mundo inteiro acompanhando. Amém? Deixa um abraço aqui para o nosso querido irmão Orlando, né? Que está nos Estados Unidos, é isso, irmão Luiz? Então, lá nos Estados Unidos, ele está falando o que eu estou falando aqui. O que eu estou anunciando aqui, o irmão Orlando está anunciando lá. O que o irmão Messias anuncia no Rio de Janeiro, mais o irmão Geraldo Moraes, mais Cristiano França, eu estou anunciando para vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Enquanto você não se despojar de toda lei que impera cerimônia, sacrifícios, liturgias, não é isso? Enquanto você não se desprender dessas coisas, você não vai ganhar a Cristo, não. Porque você só vai ganhar a Cristo quando você tiver entendimento. Irmão, quando você ganha a Cristo, você deixa de ser pecador. Porque antes a gente dizia assim: olha, irmão, nós somos pecadores. Não era assim que ele falava? Aí o que a gente dizia para amenizar a coisa? Remido no sangue de Jesus. Não era assim? Mas olha que sangue fraco. Eu falei lá, irmão Severino, que sangue fraco era esse que nos remia, mas a gente permanecia sujo.
Não é verdade, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Com uma só oração, disse Paulo aos Hebreus, Ele nos aperfeiçoou até quando nós fizemos alguma coisa errada. Foi isso? Foi até quando? Para sempre. Aleluia. Para sempre, irmão. Tem fim? Então você está aperfeiçoado para sempre. Você está santificado para sempre. Amém? Você está perfeito porque Cristo no ser, irmão, que você não confie no sangue de Jesus. Você lembra que quando você já deve ter lido com você, quando Deus disse para Moisés fosse na vila, quando o povo era cativo lá no Egito, e Deus disse para Moisés que ele fosse lá e dissesse para os hebreus: olha, vocês matem o cordeiro, vocês pegam o sangue desse cordeiro e vocês vão borrifar nos umbral das portas, ou seja, nos portais. Não é? Já leram isso aí? E aí, para que vocês, eles podiam perguntar: mas Moisés, para que nós vamos matar um carneirinho e passar esse sangue no umbral da porta? Que lógica tem isso, Moisés? E Moisés dizia: olha, o Senhor disse que vai vir o anjo da morte passar aí, e na porta que não tiver a marca marcada com sangue, o anjo irá matar todos que estiverem dentro das casas. É verdade isso aí? Aí o que ele fez? Os que acreditaram, porque tem sempre os que não acreditam, né? Mas os que acreditaram mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro e passaram no umbral da porta. Aí lá vai passando o anjo da morte, e o anjo vai passando e olha para onde? O sangue. É assim, não é, igreja? Porque o selo que ali dentro tinha propriedade de Deus, ele não podia pagar, era o que? O sangue. Não era que tinha lá pessoas que não pecavam, que não faziam nada de errado. O selo para que o anjo da morte, ou para que a morte não entrasse e matasse aquelas pessoas que ali estavam, era o sangue. Quem está entendendo isso na igreja? Louvado seja o Senhor. Aí o que acontece? Você acha que quando o anjo passava pelas casas, ele olhava na frecha das portas, aqui ó, olhando, brechando, deixa eu ver se tem aqui um beberrão, se tem uma prostituta, se tem um que não usa calça, usa só bermuda, se eu vejo, deixa eu olhar por aqui, se tem um que fuma. O anjo fazia isso? O anjo olhava para onde? O sangue. Não interessava quem estava lá dentro, não, igreja. Podia estar podre lá no pecado lá dentro, mas para o anjo, o que importava era olhar o sangue. Amém? Tu imagina hoje, irmão, louvado seja o nome do Senhor, você é eleito por Deus. Se alguma coisa pode chegar à tua tenda, se algum mal pode chegar à tua tenda, se algum mal pode te atingir, se alguma coisa pode influenciar na tua santidade para com Deus, amém? Nada. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa é que você crê que o sangue de Jesus nos purificou para sempre. Amém? Então quando as pessoas olham para você e dizem: irmão, passei ali e ouvi você no barzinho. Aí muitos dizem assim: olha, irmão, eu estava lá porque eu caí na fraqueza, né? Você sabe como é que é? A gente cai e o diabo deu uma rasteira, não é assim que ele diz? Principalmente os religiosos. Eu estava lá, irmão, aí não resisti, o diabo me deu uma rasteira e eu caí, porque não crê no sangue de Jesus. Amém? Quem não crê no sangue de Jesus, que Ele purificou, santificou e salvou, então vai sempre estar amedrontado. Amém? E se o anjo passe hoje fosse como naquele tempo, louvado seja o nome do Senhor, era definhado. Primeiro que não é acreditar: eu vou lá passar esse sangue, sujar minha parede. Muitos diriam até isso. Amém? Louvado seja o Senhor. Então quando o anjo passava, ele não ia olhar quem era pecador ali dentro não daquelas casas, não ia olhar quem não deu dízimo,
Amém? É verdade ou não é? Porque hoje aí eles dizem, né? Eu vi na televisão pregando, irmão, vocês vão para o inferno porque vocês estão roubando a Deus, vocês são ladrão, e ladrão não herdar o reino de Deus. Qual foi o roubo? Não deu o dízimo. Amém? Porque não lê, irmão. Porque não lê, não ganha Cristo. Porque quando você ganha Cristo, você se liberta de todas essas coisas. Você vai dizer, não, que dízimo, isso nem era para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para você dar o dízimo, tem que ser um levita. Onde é que tem levita no Brasil, igreja? A tribo de Levi, irmão, era lá, Israel. Amém? Não é aqui no Brasil. Mesmo que você quiser dar dízimo, você estaria errado, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero ler aqui mais um texto para deixar já a oportunidade para os irmãos aqui. Glória a Jesus. Irmão, por favor, olha aí 2 Timóteo capítulo 2, verso 7, que eu sempre digo que é aquele que Deus escolheu para ser libertador do povo de Deus. E livrar o que povo? Você sabe que o povo hoje, né? Qual é o Egito que as pessoas estão presas? O sistema religioso que opera. Amém? É o Egito de hoje, as pessoas estão presas, com medo. Se não dá o dízimo, vai pagar o preço. Se não participar da campanha, não vai receber a vitória. Se não subir o monte, vai deixar de desejar, e por isso a bênção não vai vir. Não é assim que eles pensam? Continua no Egito. Continua na escravidão. Egito significa escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas eram para ser livres, não se tornam livres, porque vai crendo em algo que não era para ela. Agora aqui, olha só que coisa linda, 2 Timóteo capítulo 2, verso 7. Considerai o que digo. Quem era que estava falando aqui? Paulo. Falando para quem? Timóteo, nosso querido irmão Timóteo. Amém? Paulo disse para Timóteo: Timóteo, considera o que eu digo. Paulo podia dizer assim: olha, Moisés era excelente. Moisés, você segura as cartas que Moisés escreveu, os livros que Moisés escreveu, e vocês ganhem vida nele, vocês obedeçam esses livros. Louvado seja o Senhor. Mas ele disse o quê? Considerai o que digo, porque o Senhor te dará conhecimento de tudo, é isso? Dá o quê? Conhecimento. Você vai com a escola aí, como é que chama o que eles fazem aí? Teologia, né? Você quer aprender inglês? Aí você procura uma escola de inglês e aprende. Você quer saber qual era o comprimento do templo lá em Israel, a largura do templo de Israel, quantas portas tinha? Aí você vai fazer teologia, você aprende tudo isso. Amém? Você aprende quantos livros tem, quantos anos viveu Moisés, quantas mulheres teve Salomão. Tudo conhecimento. Mais entendimento você só vai ganhar se você considerar o que Moisés diz. E se você considerar o que o apóstolo Tiago diz. Mas se você considerar o que João diz, também não, né? Nós devemos considerar o que Paulo disse, irmão. Que aí você vai ganhar entendimento. E o entendimento te tira da escravidão. O entendimento não te faz se achar melhor do que o teu próximo, do que o teu semelhante. Amém? Nem mais importante. O entendimento traz isso, porque Saulo significa, a palavra Saulo, o que? Grande. E Paulo, pequeno. E ele mesmo diz: quem quiser ser maior no reino de Deus, torne-se orgulhoso. Por quê? O menor. Então, quem considera o que Paulo diz, aprende o Evangelho. Evangelho que não tira proveito de ninguém. Evangelho que tira as escamas. Aleluia. Evangelho que traz entendimento do que Paulo recebeu do terceiro céu, quando ele foi levado. E ali ele ouviu palavras inefáveis.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós devemos considerar o que Paulo disse. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que Paulo disse para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Considerando o que Paulo disse, Colossenses capítulo 2, verso 10. Diz o seguinte: e tende a vossa plenitude nele. Esse nele eu acho sempre errado. Por quê? Não sei como está na Bíblia de vocês, que estão acompanhando a Bíblia. Porque não era para estar minúsculo N, não é verdade? Se refere ao Senhor soberano, Rei dos Reis. E tende nele a vossa plenitude, que é a cabeça de todo principado e potestade. A plenitude que ele fala é do entendimento do Evangelho, da graça de Deus. Ou a plenitude você recebe quando você considera o que Paulo disse, a plenitude da graça. E o que é graça? Favor? Louvado seja o nome do Senhor. Disse Paulo para a igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos mediante. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Ele disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é o voto que você vai fazer. Você é salvo não é pela tua conduta, tua maneira de viver. Porque o homem disciplina o corpo físico para ficar crentinho, robozinho. A maior placa do crente hoje, irmão, é a tal da gravata. Você já observaram isso? Dia de domingo, rapaz, a rua é repleta de crente. E você logo descobre, tá vendo ali um, tá vendo outro. Não sabe eles que aqueles que em Brasília, né, são taxados como corruptos, usa gravata? Não. Gravata não quer dizer nada, gente. É verdade ou não é, igreja? Mas eles se acham no poder quando põe aquela gravata. Então, tende a vossa plenitude, ou seja, todo o contexto, todo o entendimento nele, Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Continua aí, irmão, Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim: mas o alimento sólido é para as crianças, é para aqueles que observam a lei, é para aqueles que vivem sacrificando. É verdade? O alimento sólido é para quem? E para ser adulto tem que receber a mente de Cristo. Se você não entender, não fica adulto nunca. Porque a criança, ela vive sob os cuidados do pai, não é verdade? Aí quando ela cresce, aí ela vira adulto e ganha entendimento. Então não precisa mais do pai para cuidar, porque ela já sabe se defender. Então, os que se acham adultos por aí, são tudo criança. Amém? São tudo criança. Não vai chegar, porque não se alimenta do alimento sólido. Eles dizem que para receber uma bênção é necessário sacrificar. Já ouviram isso aí? Olha, irmão, você não recebeu, irmão. Você está nessa derrota aí porque você não faz o sacrifício. Teve um culto lá no monte lá e você faltou. Teve a campanha de 7 sexta-feira e você perdeu a última. Por isso que a bênção não veio. Isso é alimento sólido, igreja? Alimento sólido é quando você entende, passa a entender que não é o teu sacrifício que te santifica, mas foi Cristo que te santificou. Amém? Isso é alimento sólido, que é loucura para as pessoas, porque elas preferem acreditar que mudando o comportamento é que elas vão ser santas ou ser perfeitas, mas elas já foram aperfeiçoadas por Deus, por Cristo. Elas já nasceram perfeitas, igreja. Amém? Então ele diz: os quais têm pela prática
as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 28. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, você acompanha com a tua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Quero desde já agradecer a irmã Jaciara que faz esse trabalho aí. Você viu que a gente ficou aí passando o tempo louvando enquanto ela chegava, né? Vocês observaram que hoje foi o primeiro dia que nós não temos um púlpito aqui na frente? Observaram? Quem observou isso aí? Amém? Vai fazer falta? Não faz. Se você está com a tua Bíblia, se você não tem, aqui tem para você ler. Olha o que diz: o qual nós anunciamos, disse Paulo à igreja dos Colossos, ademostrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem imundo, imperfeito, pecador. Olha como é que isso é evangelho. Preste atenção. Isso é evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, que ele disse: considera o que eu te digo. Amém? Ele disse que com ensinamento, com sabedoria, a gente apresenta todo homem. Quando eu olho para você, eu apresento você para Deus perfeito. Ah, mas você passei ali, você está dando um traguinho. Eu olho para você, eu faço que nem aquele anjo, eu olho para o sangue. Amém? Eu não olho para você, irmão, porque eu apresento você perfeito para Deus. Eu não apresento você imperfeito, porque isso é os ensinamentos, louvado seja o nome do Senhor, ensinando todo, não é alguns, mas todo o homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Moisés. É ou não é, igreja? Irmão, a lei durou tantos anos, mas não aperfeiçoou ninguém. É verdade ou não é? Porque se tivesse aperfeiçoado, não precisava Jesus ter vindo, precisava? Não precisava, gente. A lei não aperfeiçoou ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estabeleceu uma lei para Israel, dizendo: não matarás. Eles criaram um estatuto, eles não, o próprio Moisés criou um estatuto que dizia que se a mulher fosse pega em adultério, teria que ser aplaudida, teria que ser apedrejada até a morte, né? Mas o homem poderia adulterar? O homem tinha várias mulheres. Amém? E por que o homem não era apedrejado? Só a parte da mulher que era apedrejada? Amém, irmãos? Você vê como era? Deus disse: não matarás. É um dos 10 mandamentos. Mas eles criaram um estatuto e jogaram pelo nome das mulheres, que elas tinham que ser apedrejadas. Isso não é evangelho. E essas pessoas que vivem pregando o que aparenta ser evangelho, na realidade é como Paulo diz. Paulo diz que isso é outro evangelho. E aquele que prega outro evangelho, falou aos Gálatas, que seja anátema, amaldiçoado. Isso é evangelho. Eu não posso ler um livro que Moisés escreveu para Israel, jogar para vocês e dizer que é evangelho. Eu não posso fazer isso. Seria imprudência da minha parte. Amém? A lei serviu durante muitos anos, como diz a própria palavra de Deus, como aio. Era o que direcionava, era o que encaminhava o povo hebreu, os judeus. Amém? Hoje você não precisa de lei, você não precisa de aio. O próprio Cristo habita dentro de você. Quem crê assim? Cristo habita dentro de você. E ele disse que chegaria um tempo que ninguém precisava ensinar. Um homem não precisava ensinar o outro. Chegou. Porque ele está dentro de você, irmão. Porque o próprio Cristo vos ensinaria tudo quanto fosse necessário, igreja. Então Cristo está dentro de você. Se
se você está no trabalho, se você está na faculdade, se você está em casa, Cristo está dentro de você. Basta só você estar com os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito. Amém? Então, quando a gente olha para alguém, a gente já vê aquela pessoa perfeita, porque é assim que nós devemos apresentar. É verdade? 1 Coríntios, não deveria nem falar esse versículo, mas bota aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Por isso, disse Paulo à igreja de Coríntios, e hoje para nós, bem, essa mensagem é viva, amém? Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando você vê uma pessoa, ela, se você pegar alguém com aquilo que a gente julga ser um defeito, a gente não deve olhar para a carne dela. Paulo deixou bem claro, daqui por diante a ninguém devemos ver segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo, Paulo conheceu mas ele está falando de Cristo, realmente conhecer a Cristo, ele está falando de Cristo, é aquele que habita dentro de você, amém? Mas ele estava se referindo aqui ao Cristo na segunda carne, a Jesus Cristo, segundo a carne, coisa que ele lá não conheceu segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Se alguém for em Jerusalém, Jesus está lá, irmão, fisicamente? Ah, não, né? Não está mais. Ele ressuscitou. Mas se você olhar para dentro de você, está dentro de você. Amém? Cristo habita dentro de você. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso. Gálatas capítulo 2, verso 20, irmão, para mim deixar a oportunidade aqui para os irmãos também. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Meu irmão, eu amo esse evangelho disso. Paulo diz assim: morri com Cristo. Você só está crucificado com Cristo quando você entende. Enquanto você não entende, você não está crucificado, você não morreu. Porque quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso que disse Paulo à igreja da Galácia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Você crê que Cristo vive em você, irmão? Ou você que crê que Cristo vive nesse prédio? Não tem nem lógica. Aqui é a casa do Senhor? Quem é a casa do Senhor? Quem é a casa do Senhor? Nós somos a casa do Senhor. E o apóstolo Pedro já havia até dito isso aí. Porque Pedro ele teve um pouquinho do entendimento da graça de Deus. Foi um dos únicos apóstolos da circuncisão que ganhou um pouco da graça. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por nós. Por mim, disse Paulo. Porque Cristo só se entregou por você quando você entende. Você observou que sempre ele fala dele? Porque ele ganhou o entendimento. Ele podia dizer: estou crucificado. Se você não ganhou, então você não foi crucificado com Cristo. Amém? Cristo não vive em você? Cristo vive lá na casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. A casa de Deus é você. Então você não foi crucificado ainda com Cristo. Você não morreu com Cristo. Não ganhou o entendimento. Não foi esclarecido. Porque você que é a casa de Deus. Por isso que ele entregou-se a si mesmo por mim, disse Paulo. Agora eu quero ler o último versículo, irmão. Romanos capítulo 8, verso 2. Eu li, inclusive, esse versículo lá no irmão Severino,
boa, Timbaúba, município de Caiçara do Corri, e ao Marinho. Foi sábado passado, foi igreja. Domingo passado, né? Hoje é outro dia, nós estávamos reunidos, né? Olha o que é que disse Paulo: porque a lei do Espírito, ou a lei de Moisés? A lei do Espírito. Amém? Porque a lei do Espírito da vida, em congregação A, congregação B, em Cristo Jesus, te livrou. Em algumas linguagens, Paulo não fala. Eu acho que, se você pode até conferir aí, ele vai falar dele, me livrou. Amém? Quem está com a Bíblia aí, dá uma conferida bem rapidinho aí. Aqui, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque você só é livre da lei do pecado e da morte quando você entende. Enquanto você não entende, você não está livre. Por isso que é um erro. A pessoa diz assim: eu estou livre da lei do pecado e da morte, mas obedece à lei, diz que é pecador e diz que vai morrer. Então não está livre. Amém, igreja? Tem alguma linguagem aí que diz me livrou, né? Que aqui diz ti. Está falando da segunda pessoa, e Paulo não fala da segunda pessoa. É tanto que no versículo anterior que nós lemos, ele disse: já estou. Ele poderia ter dito: já estamos crucificados com Cristo. Amém? Ele disse lá para os Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele disse: mas nós quem? Peraí, a mente de Cristo. Quem já ganhou o entendimento? Não é todo mundo. Nós que ele estava se referindo eram os que já receberam. Os que não receberam não têm a mente de Cristo, tem a mente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Amém? Tem a mente do seu líder religioso, mas não tem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo profere a lei real do amor, ou a lei de Deus, ou a lei de Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, lá diz de vida em Cristo, Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Aqui diz que vai livrar no dia, ou que já livrou. Presta bem atenção. Já nos. Agora, para você dizer que livrou você, realmente você tem que estar livre. Se você disser: irmão, eu sou pecador remido no sangue de Jesus, essa pessoa que diz assim, ela foi livre do pecado, está livre do pecado? Não está, porque a mente dela está arcaica, está uma mente antiga, está uma mente que não desenvolveu espiritualmente. Ela só repete igual um papagaio que o seu líder ensina. Porque aqui diz bem claro: porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei, primeira coisa, depois do pecado, e a terceira, porque da morte. Nós nunca mais iremos morrer. Aqui não está falando desse corpo físico, louvado seja o Senhor, mas do Espírito que jamais tem vida para sempre, vida eterna, louvado seja o Senhor. Amém? Irmão, me perdoe só mais um versículo aí, por favor. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Tiago. Liga esse microfone aqui. Os irmãos, olha, eu vou botar um microfone aqui, porque nós estamos nessa pandemia e ninguém sabe quem está, ou se não está com vídeo, ninguém sabe, né? Pode ligar aqui. Isso é o evangelho que Paulo disse que nós tínhamos considerado, Timóteo e nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar. Vai nos abençoar, irmão? Ali diz: o qual nos abençoou. Eu sempre digo assim, está dizendo para minha esposa, quando alguém vai falar do Evangelho, chega para mim, e eu nunca digo para ela que ela não deixou de ser pecadora. Porque aí se você falar isso para uma pessoa, aí há logo um combate.
Aí disse, olha, você está louco, é? E João lá que disse, João 1,8, diz que isso é que não tem pecado mentiroso. Esqueceu? Não é assim, irmão? Você tem que pegar do início. Você tem que mostrar para ele que o pecado, o que dava força ao pecado era a lei. E onde não há lei, não há pecado. A lei está em vigor ou a lei foi destruída na cruz? Foi na cruz. A lei encerrou lá na cruz. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa região celestial é a mente, o entendimento. Bota aí o 4. Como também vai nos eleger. Tem algum candidato aqui a ser salvo? Tem algum candidato a deixar de ser pecador? Aqui diz que ele nos elegeu nele. Ele já nos elegeu. Eu falei até também isso aqui lá no irmão Severino, não foi, igreja? Que os políticos aí recentemente teve eleição e eles passavam na rua, vote em mim, da coxa que abusar com aquela música dele. Aí o que acontece? Eles já eram eleitos? Não, né? Apenas. E agora, os que ganharam, são eleitos ou são candidatos? Eleitos. Então você nunca foi candidato, receba isso, irmão. Você nunca foi candidato, você é eleito. Como também nos elegeu nele, esse nele é Cristo, antes da fundação do mundo. Olha, quanto tempo, meu irmão, você já é um eleito de Deus, e os homens diziam que nós éramos pecadores, que nós tínhamos que pagar o preço, que nós tínhamos que fazer voto, nós tínhamos que participar de cerimônias judaicas até, para poder deixarmos de ser pecadores e sermos eleitos. Mas aqui diz bem claro, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele. Amém? Para que nós sejamos impuros, imundos, né? Mas que nós sejamos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele não importa. Se você quer olhar o outro segundo a carne, e você acha aquela pessoa irrepreensível, acha algum defeito nela, é problema teu. Mas